capítulo 5, versículo 19 a 42, certo? E eu quero ler com você, esse contexto está no contexto lá da outra aula de Atos que a gente teve, certo? Que o pessoal do Sinédrio lá colocou os apóstolos na cadeia e igreja em oração. Nós vimos que mesmo que no texto não está escrito que a igreja estava orando, no entanto, com certeza estava, porque a igreja sempre respondia às oposições, os ataques, com oração. Então, com certeza, tinha muita oração. E daí, na última aula de Atos, o título foi Ações do Céu na Terra. E então, que o anjo veio lá na prisão e libertou os apóstolos. Esse é o contexto, certo? Só para a gente lembrar, quando a gente continuar aqui na leitura, que a gente tenha essa lembrança então, certo? Nós lemos na outra aula, no capítulo 5, 17 a 19. Agora a gente vai ler do 19 em diante, certo? Então, se você tem tua Bíblia, leia. Eu vou fazer essa leitura toda, certo? Diz assim a Bíblia: mas durante a noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse... Nós estudamos já na outra aula essa vinda do anjo, nós falamos sobre anjos, ação de anjos, o que é bíblico, o que não é bíblico. Nós fizemos toda uma abordagem sobre... Não esgotamos o assunto, é claro, mas nós colocamos algumas coisas específicas a respeito de anjo, desse ministério de anjos na Bíblia, Mas, enfim, nós não vamos falar necessariamente já sobre isso hoje, é outro assunto. Levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e seus companheiros convocaram o Sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram ali. Então voltaram e relataram: encontramos a prisão trancada com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento, chegou alguém e disse: os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá, os guardas, o capitão, trouxe os apóstolos, mas sem uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: israelitas, considerem cuidadosamente
O que pretendem fazer esses homens? Algum tempo apareceu Teudas reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto e todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias do recenseamento, apareceu Judas o Galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, nesse caso, eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou a atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Amém? Hoje a gente vai acabar capítulo 5 de Atos. Nós começamos a estudar Atos em agosto de 2017. Né? Estamos aí no capítulo 5. Agora estamos encerrando. Lemos essa passagem e a pergunta que tem ali: o que o anjo do Senhor quis dizer com a mensagem desta vida? A mensagem desta vida. Diz lá: um anjo do Senhor disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O que o anjo do Senhor quis dizer com a mensagem desta vida? Anote uma resposta, a sua resposta. Não fique com medo. Será que eu vou responder certo? Será que não vai? Não, nada disso. Enfim, é mesmo porque a passagem não diz explicitamente a passagem o que é a mensagem desta vida. Nós vamos estudar e vamos saber o que é a mensagem desta vida. Mas não se preocupe. Anote a sua resposta, ok? Antes da gente refletir sobre essa resposta dessa pergunta e outras coisas, uma verdade aqui muito linda. Os homens, eles buscaram fechar a porta para os que anunciavam o Evangelho de Jesus. O pessoal do Sinédrio viu os apóstolos anunciando o Evangelho, se encheram de ciúmes e os colocaram na cadeia, na prisão. Os homens fecharam, mas o céu abriu. Deus envia o seu anjo, ele vai lá, os tira, nem os guardas viram isso. E quando Deus abre a porta, ninguém pode fechar. Ninguém. Apocalipse, 3º capítulo, versículos 7 e 8, carta de Jesus à igreja fiel de Filadélfia. Ele disse, Jesus declarou que a porta que ele abre, ninguém fecha. Fecharam os homens lá, Deus envia o anjo e ele abre. Como que Jesus abre portas? Se nós olharmos na palavra de Deus, nós vemos que Jesus abre as portas em resposta às orações. Nós lemos Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 e 8, daí vai ter lá que é para pedir e receberemos, para buscar que alcançaremos, e daí Jesus diz que é para bater. E batam, e a porta lhe será aberta. Aquele que bate, a porta será aberta. Jesus disse
que para que a porta seja aberta é preciso bater. Como diz, não está no texto, mas não há nenhuma dúvida que quando os apóstolos foram colocados na cadeia, a igreja se colocou em oração e entre as orações da igreja estava lá: Senhor, abre a porta. Abre a porta. Isso já tinha acontecido uma vez, eles viram ações de Deus. Então, Deus, o Senhor é aquele que abre a porta. Abre a porta. Nós vemos que Paulo pediu aos colossenses para que eles orassem por portas abertas. Colossenses capítulo 4, 2º e 3º versículo. Paulo queria anunciar o evangelho e ele estava pedindo que a igreja orasse para que as portas fossem abertas. As portas para a anunciação da palavra, para que o evangelho chegasse ao coração das pessoas. Diante disso, nós podemos afirmar que a evangelização começa na oração. A evangelização começa na oração. É a palavra da lacuna ali que você vai preencher no roteiro, né? A evangelização começa na oração. Antes de sair para evangelizar o mundo, Jesus foi ao deserto para jejuar e orar. Por quanto? Por 40 dias. Gente, Jesus não saiu na cara e na coragem, de qualquer jeito. Ah, não, eu vou lá, eu sou Deus, sim, ele era Deus, mas ele se fez homem. Eu vou de qualquer jeito aí, no mundão aí, vou pregar. Não, está na Bíblia. Está na Bíblia. Jesus orou e jejuou por 40 dias. Esses dias eu vi uma mensagem lá junto com a Carmen, né? Muito boa pessoa, uma pessoa de Deus, que Deus usa demais, mas essa pessoa errou nisso, e ela disse que não tem que chegar antes para orar, não sei o quê, porque ela já tem autoridade, ela só chega e faz. Está errado. A gente tem que aprender com Jesus. Evangelização tem que ser precedida de oração. Jesus fez isso. Jesus, ele falou sobre isso, e oração em vários níveis, em vários sentidos, mas em batalha espiritual também. Jesus falou em Mateus 12, 29, ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. O contexto desse texto se dá quando Jesus liberta, cura e salva um homem endemoniado. É um contexto de batalha espiritual. Aqui houve uma batalha espiritual que Jesus venceu para então resgatar o homem. Jesus expulsou o demônio, libertou, curou e então salvou. Sabe, antes desse homem ser salvo, foi preciso uma libertação. Teve uma batalha espiritual, e é nesse contexto que Jesus está ensinando. Ele está dizendo, olha, para que alguém seja salvo, tem que ter uma luta espiritual. Tem que amarrar o homem forte, que é uma referência aos demônios, aqueles que prendem as pessoas para impedir que a luz do evangelho resplandeça. Batalha espiritual aqui de maneira muito nítida, muito nítida. Diante disso, nós podemos afirmar de novo que as
portas são abertas, é a palavra da lacuna, quando fortalezas espirituais são derrubadas. E essas fortalezas espirituais são vencidas por meio da oração. Oração. Essa é a razão que o movimento de semeadura não começa com o convite para o culto do amigo, não. De que jeito que ele começa? Oração. Porque é assim que se começa evangelização, é com oração. É com batalha espiritual. Nós intercedemos por pessoas. Para que o entendimento seja aberto, para que esse homem forte que as prende, assolte toda a pessoa que está debaixo da ação desse homem forte ou de um demônio. Não é que ela deixou de ter o seu livre-arbítrio, não. O livre-arbítrio é algo que é preservado, mas ela está com o seu livre-arbítrio fortemente influenciado por uma força maligna. E que a Bíblia diz que isso causa uma cegueira no entendimento. Não acredito que mesmo essa cegueira anule o livre-arbítrio, mas tem uma forte ação. O que Jesus está ensinando? É preciso libertar essa pessoa desse homem forte, desse espírito que cega o entendimento. Com isso, necessariamente, não quer dizer que a pessoa com certeza virá Jesus. Quer dizer que ela terá um entendimento mais aberto, para que ela ouça o Evangelho e tenha o entendimento do Evangelho. Não quer dizer necessariamente 100% de certeza de conversão, mas abre-se o caminho e as possibilidades para a conversão aumentam de maneira muito grande. Muito grande. Às vezes essa conversão não acontece do jeito que a gente queria, mas não tem nada errado a gente orar por uma conversão do jeito que a gente quer, e tanto é que dá resultado. Muitos aqui, assim como eu, a Carmen, vocês, nós oramos por pessoas, para que a luz do Evangelho resplandecesse na vida delas. Nós oramos juntos por 5.000 corações para semearmos as sementes. E muitos daqueles que vocês oraram, que eu orei, não vieram. Mas não quer dizer que as nossas orações ficaram sem efeito. Nossas orações estão diante de Deus. E quem sabe, em um outro momento, nós veremos a resposta dessas orações. Mas sabe, Deus às vezes faz umas coisas diferentes. Ele ouve a nossa oração. Às vezes a gente direciona a nossa oração em alguma coisa, ok? Mas Ele honra a nossa oração. Eu diria que às vezes Ele até responde a nossa oração, não necessariamente só naquela direção, mas de uma outra direção. Ele faz coisas diferentes. Faz coisas diferentes. Eu com a Carmen, nós oramos por um total de 16 pessoas. Dessas 16 veio uma. Mas nessas semanas, Deus começou a fazer umas coisas assim com algumas outras pessoas acontecendo no caminho. E daí, a gente teve 6 pessoas pelas quais nós não oramos os 90 dias. Mas nos últimos dias, e 6 pessoas que vieram aqui. Algumas pessoas que vieram no domingo retrasado, vieram aqui e ficaram maravilhadas. E no domingo passado, vieram com outros amigos aqui, pegaram aquele convitinho e vieram. Enfim, mas tem todo um movimento de oração. Tem toda uma
batalha espiritual que é travada. E Deus faz coisas no mundo espiritual. E a nossa oração afeta, com certeza, mais objetivamente, mais diretamente, aqueles que oramos. Mas esta oração influencia o mundo espiritual, eu diria, da cidade. E aberturas espirituais acontecem quando nós colocamos diante de Deus, quando amamos pessoas, quando nós oramos para que o propósito de Deus, que é a salvação das pessoas, se cumpra. Mas agora, vamos lá para essa expressão do anjo do Senhor. Anunciar a mensagem desta vida. Desta vida. E até a pessoa que fez a tradução do texto colocou essa vida aqui em letra maiúscula, certo? Indicando o que ela possa representar. Não é qualquer vida, é mensagem desta vida. Mensagem desta vida, entre outras coisas, e teve várias respostas, e não quer dizer que sejam só essas respostas que eu vou dar. Sim, respostas muito interessantes que nós ouvimos aqui. Mas mensagem desta vida é uma referência à pessoa de Jesus. Pois Jesus declarou que Ele é a vida. João 14,6, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a mensagem desta vida. Em João 6,35, Jesus disse que Ele é o pão da vida. Em João 6,33, Ele afirmou que as suas palavras são espírito e vida. Portanto, a mensagem da vida se refere à vida da pessoa de Jesus e à vida que há nas suas palavras, a vida que há no Evangelho, a vida que há na palavra de Deus, a mensagem da vida, a mensagem que traz vida, a mensagem desta vida, desta pessoa chamada Jesus. A mensagem desta vida fala sobretudo a respeito da vida eterna. João, 3º capítulo, versículo 16, Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mensagem desta vida, Jesus a vida, a palavra a vida, que nos leva à vida eterna. Então, essa mensagem tem sobretudo a ver com vida eterna, e essa se refere à eternidade, e de longe, indiscutivelmente, é a mais importante, mas também fala sobre uma vida terrena abençoada. Vida terrena. A mensagem desta vida. Jesus disse que Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida plena, ou em abundância. E esse termo, no grego, significa uma vida superior. Uma vida excelente, uma vida incomum. Jesus está dizendo que Ele veio para que nós tivéssemos uma vida não na média desse mundo, superior. Como superior? Superior, sobretudo, em termos de valores, de caráter, de valores espirituais, de postura, de comportamento, de ética. Superior, sim, também em outras coisas, na vida, nos sentimentos, nas emoções. Uma vida superior, pois considera não só essa vida, considera a vida por vir. É uma vida superior, é com outro olhar,
que tem uma escala de valores correta. Uma vida excelente, uma vida de fato excelente só pode ser uma vida que tem comunhão com Deus, uma vida incomum. Porque se encara as adversidades da vida e as situações de maneira diferenciada, porque se tem uma esperança e um poder maior para lutar contra as adversidades. Vida abundante tem a ver com isso. Quem recebe esta vida, além de ser agraciado com eternidade no céu, receberá também as bênçãos aqui, temporais, que vão trazer essa existência diferenciada na terra. Isso é visto na vida de todo verdadeiro cristão, que adota os princípios bíblicos na sua vida. Quem vive de acordo com os princípios bíblicos, é diferente a vida. Quem vive de acordo com os princípios bíblicos não tem um vocabulário chulo na sua boca. Quem vive de acordo com os princípios bíblicos, ele não é um mentiroso. Não entra nos rolos por causa de mentira. Ele não se mete em coisas escusas. Quem vive segundo os princípios de Deus, evita muito rolo na vida. É verdade que quem vive os princípios de Deus encontra outros desafios, é fato. A incompreensão, a perseguição, Jesus nos avisou disso. Paulo também disse que aquele que quisesse viver piamente padeceria perseguição. Sim, tem essas coisas. No entanto, tem uma outra vida de mais qualidade. Quem tem essa vida é alguém que faz tudo como para o Senhor. Tudo na vida dele é culto. O trabalho dele não é só um local para fazer alguma coisa, cumprir a sua obrigação e ganhar um dinheiro. Não. Isso é consequência, mas é sobretudo culto. Ele faz como para o Senhor. Tem excelência. É diferente, é incomum. É isso que Jesus está dizendo, que Ele veio para dar vida, e vida de qualidade, vida plena. Quem tem Jesus não é que não tenha dificuldades, ou problemas, ou crises emocionais, não é isso. Mas ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele tem o Espírito Santo que o guia, que o fortalece. O Espírito Santo que vai lidando, que vai tratando com ele. E ele, com a graça de Deus, vai lidando com essas coisas. E dentro, muitas vezes, até de um processo, vai saindo daquela situação. É diferente. Então, essa mensagem desta vida. E o anjo disse, vão e anunciem a mensagem desta vida. Outra coisa, a Escritura diz que ao amanhecer, os apóstolos entraram no pátio do templo e começaram a ensinar o povo. Receberam uma ordem, vão lá, anunciem, e eles foram anunciar. Interessante que eles foram de manhã, por quê? No período da manhã, havia um grande número de judeus que vinham orar no templo. Isso mostra que Deus é um Deus estratégico. Eles ouviram a mensagem, eles foram estratégicos. Eles foram em um lugar estratégico, em um momento estratégico, para que o evangelho fosse anunciado. Um lugar estratégico porque, de alguma maneira, muitos daqueles, não dá para dizer que todos que levantaram cedo de manhã foram ao templo, eles tinham alguma sede dentro de si. Eles estavam à busca. Então, houve essa percepção. Eles escolheram um momento estratégico, um momento que havia uma sensibilidade maior. Uma sensibilidade maior. Deus é um Deus de estratégias. Nós precisamos ser estratégicos. Nós precisamos
de alguma maneira, gerar e criar também esses momentos. Hoje de manhã aqui a gente estava comentando sobre, e há uma facilidade maior nos GPs, nas reuniões do amigo com esse negócio da comida, não é? Né? Você faz lá e você faz uma comida. Aqui nos cultos é mais difícil, mas a gente teve um lugarzinho lá embaixo, que foi aquele lounge lá, e que muitos de vocês levavam amigo lá embaixo para comer alguma coisa. Não sei quantos fizeram isso aqui, deixa eu ver quantos. Olha aí, ó, quanta gente. A comida, a mesa. Não sei se você já observou que Jesus usava o momento da mesa, da comida, para compartilhar o Evangelho. Jesus, uma das acusações feitas a Jesus é que ele comia com pecador. Por que a mesa? Na mesa a gente se desarma, é ou não é? Você está ali, você começa é isso ou não é, Elton? Você está ali, começa a conversar, a comer, e você se desarma. E nesse momento o Evangelho pode entrar. Sabe o que é isso? Momento estratégico. Jesus era estrategista. Momentos. E é por isso que até nos GPs a gente passou lá uma orientação, como que você vai fazer, né? Isso tudo, porque é uma questão de estratégia. Os apóstolos foram em um momento estratégico, onde tinha um ambiente favorável para que eles anunciassem o Evangelho. A palavra de Deus diz: andem em sabedoria para com os que são de fora. E nós precisamos sim gerar esses ambientes. Como foi lindo, e esperamos que continue assim, essa ambiência nossa, essa nossa adaptação para recebermos os nossos amigos com carinho. Nós pensamos nisso. E como isso é importante, a gente gosta de ser recebido com carinho, e nós fizemos aqui toda uma construção, um ambiente, músicas e, enfim, todas as coisas, por causa dos nossos amigos. E a gente não pode perder essa visão. Nós precisamos amar pessoas e recebê-las bem. Isso tudo é uma questão de estratégia. Aqui houve um momento estratégico, um lugar estratégico, uma maneira estratégica. E eles anunciaram o Evangelho lá no templo. O Sinédrio, de manhã, manda buscar os apóstolos na cadeia, não os vê, descobre que estão lá no templo, Deus tinha feito um milagre, e daí eles disseram uma coisa muito interessante, versículo 28. Eles disseram: todavia vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. E eu penso que essa é uma das informações mais maravilhosas que os discípulos poderiam ouvir. Seus opositores estavam declarando que o objetivo do trabalho deles estava sendo alcançado. Que Deus nos ajude a encher nossa casa, nossa parentela, nosso bairro, nosso condomínio, nossa cidade, nosso estado, nosso país e o mundo com a mensagem desta vida. Com a mensagem desta vida. Eles ameaçaram os apóstolos. Ameaçaram. Mas os apóstolos, mesmo diante das ameaças do Sinédrio, ameaças é a palavra da lacuna, eles não deixaram de anunciar o Evangelho e não deixaram de denunciar o pecado daqueles homens. A mensagem desta vida denuncia o pecado. O discurso dos apóstolos
não foi desrespeitoso para com as autoridades. Quando você vê o discurso deles, é um discurso, sim, que não deixava de reconhecer as autoridades, mas que falava a verdade. Eles disseram: o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Eles não disseram: eis que vocês aí, seus assassinos. Né? Eles não usaram a palavra assassinos, mas eles disseram: vocês o mataram. Escolha de palavras. A palavra certa, o vocabulário certo, não faltando com respeito, mas denunciando o pecado. Denunciando o pecado. Mas vale observar que eles não encerraram a palavra da lacuna, não encerraram a sua fala condenando, eu diria ali que ficaria melhor, os pecadores. Mas com a mensagem que salva o pecador. Colocando como Salvador para dar a Israel arrependimento e perdão para os pecados. Eles fizeram a denúncia: vocês pecaram, fizeram isso, mas existe a salvação. Nós não estamos para negociar a verdade do Evangelho. Jesus nunca minimizou o poder do pecado. Jesus nunca falou: não, isso não é tão sério assim. Vai indo assim. Olha, Deus não liga tanto para essas coisas, não. Pecado é pecado. Para que haja conversão, tem que ter consciência do pecado. Nos convites aqui para aceitar Jesus, vocês sempre observam reconhecimento de que se é pecador, que se precisa de um Salvador, que o único Salvador é Jesus e que precisa ser recebido. Eles não amoleceram com isso. Os apóstolos afirmaram que o testemunho dado não vinha apenas deles, mas também do Espírito Santo, que Deus concede àqueles que o obedecem. Eles vêm aqui com a terceira pessoa da Trindade sendo colocada ali. O Espírito Santo. A obra de Deus só pode alcançar seu objetivo se for feita no poder do Espírito Santo. É preciso ser estratégico, mas não adianta só ser estratégico se não tiver o mover do Espírito. É preciso ter sabedoria, mas é preciso ter unção, ter a presença de Deus, a ação sobrenatural que vem na oração. O ambiente precisa ser cheio, estar lá com a nossa intercessão. Precisamos do Espírito Santo. E os discípulos, por anunciarem o Evangelho, foram açoitados com 39 chicotadas, que era 40 menos uma, não se dava as 40, que seria um excesso, então se dava só 39. Era assim que eles pensavam. Esse castigo era aplicado sobre quem era considerado culpado de algum delito. Eles não fizeram nada de errado. Eles foram açoitados injustamente, mas a reação dos apóstolos após os açoites foi de alegria, por serem considerados dignos de terem sido humilhados por causa do nome. E esse nome, o tradutor também colocou com letra maiúscula, porque é uma referência a Jesus e justifica assim esse nome, esse N
com letra maiúscula, por causa do nome, é uma referência a Jesus. E eu e você, quando a gente sofre algum tipo de retaliação por causa de Jesus, quais são os sentimentos que surgem no nosso coração? Quando a gente anuncia o Evangelho e não é compreendido. Quando a gente anuncia o Evangelho e houve um não. Quando a gente convida o amigo e o amigo não vem. Qual é a nossa reação? A reação deles não foi de desânimo. Não. A reação deles foi muito positiva, à vista de um sofrimento que eles sofreram. Aqui, castigados, inclusive, eles louvaram a Deus, tiveram alegria, porque foram considerados dignos de terem sido humilhados por causa do nome de Jesus. Quando a gente é ironizado, talvez na família, na parentela, no meio de trabalho, ou por alguém, por causa da nossa fé, é por causa do nome de Jesus. Esse nome é digno. E nós não temos que nos encolher. Nos entristecemos, sim, por conta da resposta negativa dos outros, mas não desanimamos e louvamos a Deus. E o capítulo 5 é concluído com uma declaração dizendo: todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Não deixavam. Nada os parou, não deixavam. Novamente vê-se aqui que não houve o desânimo, nem o abandono da fé, nem a revolta ou alguma espécie de decepção com Deus, porque fizeram certo, fizeram melhor e a coisa não aconteceu como deveria. Ao contrário, houve a perseverança. E eles continuaram voando. Voando é a palavra, com a igreja de duas asas. E aqui novamente nós vemos a dinâmica templo e casas. Celebrações com todos, celebrações maiores e os grupos pequenos. Que eu e você sigamos este exemplo, levando a mensagem desta vida. Amém?